Outro elemento do ato administrativo é a forma, tá? A gente tem que lembrar que o Código Civil ele vai falar que é requisito de validade do ato administrativo a sua forma. Está lá no artigo 104, inciso 3 do Código Civil. A forma, na verdade, ela é o meio de exteriorização do ato, tá? É o invólucro. Tá? Você vai ter a essência do ato, o aspecto formal do ato, que é o que o ato administrativo vai fazer, é, demissão, exoneração, promoção, a, a revogação de um ato, e por aí vai. A gente pode ser feito uma série de coisas, mas eu tenho que saber qual o formato que esse ato administrativo ele vai tomar, vai receber. Tá? Ahn, então, se o ato administrativo, em princípio, não há nenhuma forma específica para os atos serem praticados. Às vezes a lei vai determinar uma forma específica para que esse ato tome, tá? Se vai ser feito por uma portaria, por um decreto, ah, então a lei vai dizer, tá? Quando não disser, pode ser de qualquer forma. Bem, às vezes a lei vai dizer, o chamado princípio da solenidade do ato. Então, a lei vai estabelecer qual é o formato que esse ato administrativo vai receber. A gente tem o exemplo do artigo 60, parágrafo único da Lei de Licitações, a Lei 8666. Lá ela vai dizer que, por exemplo, o contrato verbal é nulo, salvo uma exceção específica lá. Então, o contrato administrativo, em regra, ele tem que ser escrito, é a forma. Qual é o formato que esse ato vai receber? Não importa. Tá? Não informe de que forma vai ser escrito isso. Vai ter um parágrafo com dois espaçamentos, tem qual o espaço entre linhas, isso aí não importa. Importa que o ato que é o contrato administrativo, ele vai receber a forma escrita. Isso aí tem que ter. Tá? E um detalhe é que a doutrina mais moderna ela vai dizer que a motivação do ato administrativo, a gente vai falar de motivação em seguida, mas a motivação é um requisito formal do ato administrativo. Então, se não tiver motivação, o ato administrativo ele é nulo. Outro, outro requisito, outro elemento do ato administrativo é o motivo. Gente, olha só, a gente tem que pensar o seguinte: nada é feito sem um motivo. Tá? O motivo que é, na verdade, é um pressuposto de fato de direito que determina ou possibilita a edição de um determinado ato, segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Mas olha só, a gente tem que pensar o seguinte: ninguém faz nada sem um motivo. Tá? O motivo é o porquê das coisas. Por que você resolveu fazer curso de direito? Por que você pretende ingressar numa carreira específica? Porque você acha bonito? Porque você acha rentável? Ou porque isso vai satisfazer o seu ego? Ou porque você vai poder ajudar as pessoas? Não sei. Então, tem uma série de motivos. Tudo na sua vida tem um motivo. E o ato administrativo, para ser praticado, ele também precisa de um motivo. Existe uma divergência doutrinária a respeito de se é obrigatória a motivação do ato ou não, se é facultativa. O José dos Santos Carvalho Filho ele vai falar que a motivação do ato administrativo é facultativa. Por quê? Porque a lei vai determinar, por exemplo, a lei do processo administrativo, lá no artigo 50, vai dizer quais são as hipóteses em que esse ato administrativo ele precisa ser motivado. Então ele fala, olha, fora dessas hipóteses, é facultativo. Se a lei não disser que o agente público é obrigado a motivar, não é necessário motivar, certo? Agora, o que é a motivação, na verdade? A motivação é a exteriorização dos motivos. O ato administrativo tem um motivo, ele foi praticado por um motivo. A motivação é o dizer qual é o motivo. Tá? Então, essa é a diferença entre motivo e motivação. Existem autores, e aí a grande maioria hoje, vai dizer que a motivação é obrigatória. Por quê? Por conta do princípio da cidadania. Né? O cidadão, como membro do povo, que é o titular do poder soberano, ele tem que ter o total controle sobre os atos da administração pública. Tá? Isso porque a Constituição garante o acesso à informação. Então, além das informações dos atos praticados, eu preciso saber a informação por que o ato foi praticado. Certo? O princípio da inafastabilidade da jurisdição, está lá no artigo
5º inciso 35. Ora, se eu posso submeter o ato administrativo à apreciação do Poder Judiciário, nada melhor para exercer o controle é saber quais são as razões do ato ter sido praticado, quais foram os motivos. Eu preciso, então, da motivação, certo? E aí essa corrente vai dizer também que o artigo 50, além dele ser exemplificativo, tá? Ele não libera que a administração esteja dispensada de motivar fora daquelas hipóteses que estão ali. O artigo 50 da Lei do Processo Administrativo, ele tem que ser considerado como exemplificativo. Tá? E aí vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, a remoção de servidores públicos. O que é a remoção do servidor público? É a realocação dele para um outro lugar. Ele está lotado em um setor, ele vai ser remanejado para um outro setor. Essa remoção, ela é legítima, ela pode acontecer e é comum que aconteça, mas isso tem uma razão. Necessidade de realocação de pessoas, tá? Por necessidade do serviço. Não há outro motivo. Não há outro motivo para justificar a remoção de servidores. Daí, vamos supor que o agente administrativo ele descubra depois que esse servidor ele foi removido por uma outra razão. Talvez por uma questão de trato social, o chefe não goste dele, aí o mudou de setor, ou por uma perseguição política mesmo, no sentido de que aquele servidor ajudou na campanha de outro candidato, e aquele candidato perdeu, e aí o candidato que ganhou agora quer se vingar dos servidores que ajudaram na campanha do outro candidato. Na área municipal isso é mais comum acontecer. Tá? Então, esse motivo, se conseguir ser demonstrado isso, o motivo é falso. Tá? E aí eu consigo anular esse ato administrativo. Tá? Outro caso também é o caso de desapropriação. A desapropriação ela é legítima de imóveis. Tá? Vamos pensar na desapropriação por utilidade pública. Eu vou desapropriar para construir uma escola, uma creche, um posto de saúde. E aí o agente público, a própria lei da desapropriação, diz que essa desapropriação ela precisa ser motivada. Vamos supor que lá na frente o proprietário expropriado ele consiga demonstrar que, na verdade, ele foi desapropriado por uma perseguição, porque o gestor, o prefeito, o governador, ele é desafeto político desse proprietário expropriado. Então, foi uma forma de se vingar do desafeto. Então, nesse caso específico, é possível anular também o ato administrativo por via judicial, porque o motivo foi falso. Então não foi, e às vezes nem se constrói nada, às vezes o imóvel fica lá parado. Então, mais uma razão, tá, para que isso ocorra. O outro elemento do ato administrativo é o objeto. O que é o objeto? É o efeito prático que se espera do ato administrativo. O objeto ou conteúdo é o que se espera, o efeito que se espera produzir imediatamente pela prática do ato. Por exemplo, eu tenho a demissão de um servidor público. Lá no processo administrativo disciplinar, a demissão é uma punição, é uma forma de punir o servidor público que praticou uma infração funcional, certo? Então, o objeto da demissão é a punição. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, por exemplo, quando eu faço a nomeação de um servidor público, qual o efeito prático disso? Eu crio uma relação jurídica entre a administração pública e aquele servidor. Quer dizer, aquela pessoa ela se torna um servidor público e a partir daquele momento ele tem que apresentar um serviço para a administração pública e a administração pública tem que remunerá-lo, que é como uma contraprestação. Então, esse é o efeito prático da nomeação do servidor, certo? Os requisitos desse objeto do ato administrativo é a licitude, o objeto tem que ser lícito, quer dizer, o efeito prático que eu quero produzir tem que ser lícito, ele tem que ser possível, né? E tem que ser determinável, né? Determinável ou determinado, o objeto, certo? Isso aí é requisito lá do artigo 104, inciso 2 do Código Civil. O outro elemento
do ato administrativo é a finalidade. A gente tem que pensar na finalidade como o interesse público, sempre. Eu só posso legitimar um ato administrativo quando esse ato administrativo ele puder ser compatível com o interesse público. Não há outra forma de eu validar um ato jurídico, um ato administrativo, certo? Por exemplo, a nomeação de um servidor público, o exemplo que a gente falou antes, o objeto dele é criar uma relação jurídica entre a administração pública e esse novo servidor. Tá? Vai gerar também uma obrigação para a administração pública pagar uma remuneração a essa pessoa. Bom, qual a finalidade desse ato? A finalidade desse ato é aumentar o quadro de pessoal, é aumentar a eficiência na administração pública. Então, essa é a finalidade. A finalidade atende o interesse público? Atende. Tá? Atende. Na licitação. Quando eu faço uma licitação, o efeito prático que eu quero é a contratação de um produto ou de um serviço. Tá? Esse é o objeto que eu tenho. Qual é a finalidade da administração? É que a administração tenha produtos e serviços à sua disposição para o atendimento do interesse público, para que a administração possa exercer suas atividades da melhor forma possível, certo? E contratando pelo melhor preço possível, né? A ideia lá do artigo 3º da Lei de Licitações, que o objetivo da licitação é buscar a proposta mais vantajosa, é exatamente essa. A administração não pode contratar pelo preço mais caro, tem que contratar pelo preço mais barato, né? Eu tenho que economizar dinheiro público. Essa é a ideia. Então, o que diferencia o objeto da licitação, que é o efeito imediato que eu pretendo com a prática do ato. Já a finalidade é um efeito imediato, quer dizer, o alcance do interesse público, sempre. Bem? Agora, quando a gente fala em finalidade do ato administrativo, que é a busca do interesse público, a gente pode falar também em desvio de finalidade todas as vezes que o ato administrativo for praticado que não seja para alcançar o interesse público. Tá? Pratica um determinado ato que, ao invés de buscar tutelar o interesse público, eu estou querendo atender um amigo meu. Tá? Eu digo que na administração pública há necessidade da compra de um determinado material, mas aquele produto já tem um monte na administração. Eu estou comprando só porque eu sei que um amigo meu vai participar, ou como uma compra é pequena, eu vou fazer uma contratação direta com essa pessoa. Tá? Então, eu vou beneficiar aquela empresa específica. Então, eu não estou atendendo o interesse público, eu estou atendendo o interesse particular. Isso é desvio de finalidade. E vamos pensar o seguinte, se a finalidade está sempre prevista na lei, e se eu me desvio da finalidade, eu estou cometendo um abuso de poder e, portanto, uma ilegalidade. Certo? Quando a gente falou lá do ato administrativo, da discricionariedade do ato administrativo, sempre que a gente fala em discricionariedade, a gente diz que o ato administrativo ele é praticado por critérios de conveniência e oportunidade, certo? Então, esses critérios de conveniência e oportunidade, eles são chamados de mérito administrativo. Existe um dogma no direito administrativo que o mérito administrativo ele não pode ser discutido judicialmente. Tá? No entanto, hoje se admite que se discuta o mérito administrativo, sim. Lógico que em situações excepcionais. Quer dizer, eu posso controlar o mérito administrativo a partir de critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quer dizer, todas as vezes que o ato, mesmo sendo discricionário, dentro daquela liberdade do administrador, ele extrapola os limites da razoabilidade, daquilo que é razoável, daquilo que é proporcional, eu posso controlar esse ato dizendo que esse ato é ilegal, porque ele não atende à finalidade pública, o objeto, que é o efeito que eu quero produzir, ele foi alcançado de uma forma desmedida, então isso vai impactar os interesses dos particulares e isso afeta até o interesse da própria administração pública. Tá? E daí o interesse público ele vai ser desrespeitado.